faço para me aproximar do adolescente? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Os adolescentes têm um momento que eles se afastam dos pais, daquelas pessoas que eles eram muito próximos, do nada parece que se afastam. Você sente isso do adolescente? Bom, então acho que esse vídeo pode ser muito importante para você. Se você quer entender um pouco de como fazer para se aproximar do adolescente, se você sente ele afastado e quer entender algumas dicas para poder chegar um pouco mais perto dele, bom, é um sinal de que alguma coisa está fazendo você olhar para ele. E isso já é um sinal e tanto, já é um caminho. Então, a partir disso, eu estou criando esse vídeo para ajudar você a poder se abrir para esse adolescente e conhecer um pouquinho o mundo dele e, quem sabe, se aproximar dele. Então, se você quer saber como fazer isso, esse vídeo é para você. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver. Trabalho com adolescentes, adolescente já foi um caminho desde muito tempo que me interessou. Então hoje eu vou falar sobre esses dois pontos. Primeiro, compreendendo um pouco sobre a adolescência e o segundo, dicas de como podemos fazer para nos aproximar dos adolescentes. Vamos para o primeiro ponto então? Bom, adolescente, né? Quando a gente pensa sobre eles, sempre me vem na cabeça o quanto que é um mundo particular. Basta a gente pensar na nossa adolescência. A gente viveu coisas muito fortes e transformadoras do nosso momento. Primeiro, o corpo. Ele está totalmente diferente. Ter que lidar, né, as mulheres com menstruação, homens com esses hormônios todos, espinha, vergonha de ir para a escola porque o nosso corpo está mudando, dores no corpo, cansaço, porque o nosso corpo está mudando e isso dá um cansaço, fome. A gente está mudando por completo a parte física e, além disso, a parte emocional também. Porque estamos deixando de sermos criança para começar a ter uma nova visão. Os brinquedos já não têm mais tanta graça, mas o que eu vou viver daqui para frente, o medo, a escolha profissional, puxa, é pressão para todos os lados. E o mundo aqui dentro fica diferente. A gente começa a sentir coisas que a gente não sentia, as emoções começam a ficar mais complexas, a gente começa a entrar num mundo de sentimentos que a gente também não sentia dessa forma. Paixões, primeiro amor. Então é um momento que a gente vive mesmo coisas muito diferentes. E para pais, pessoas que estão próximas, é comum a gente sentir essa pessoa está diferente, o adolescente está diferente. Isso não é ruim, não necessariamente. É uma fase, é uma mudança, né? Como tudo, a criança pequenininha vai deixar de mamar para fazer outras coisas, vai deixar a fralda para poder agora crescer e a adolescência também. É uma nova fase de mudança. Então, precisamos olhar para esse adolescente para reconhecer que ele está vivendo coisas internas e sim, ele vai mudar algumas coisas, vai mudar alguns jeitos, vai mudar o gosto das coisas, o gosto de filmes, o gosto de músicas, o gosto até de amigos. Muitos pais vêm falar com a gente que o adolescente a criança tinha muitos amigos e agora ele tem outros amigos, ou continua com um dos amigos que era criança, mas agora ele mudou o jeito de amigos. Pode mudar isso também. Então, uma das coisas que eu gosto de refletir primeira coisa, quem é esse adolescente? Cada adolescente, cada fase de adolescente vive uma coisa diferente, apesar de ser a mesma fase. Na minha adolescência era um jeito, hoje já é o outro. Na minha adolescência tinha internet, mas não tinha IAs, né? Então, precisamos entender que mundo o adolescente está vivendo hoje. Olhe para o seu redor. Muitos pais, muitos professores, muitos adultos querem se aproximar do adolescente partindo do princípio da adolescência deles. Mas está diferente. Então a gente vai falar da nossa experiência, mas vai afastar o adolescente. Daí às vezes a gente não entende, né? Nossa, eu queria tanto que a minha mãe fizesse isso, agora eu estou fazendo isso com ele e não está adiantando. Mas por que não está adiantando? Porque a vida, o que ele está vivendo, não é a mesma coisa que você viveu na adolescência. Era por isso que os nossos pais também não conseguiam, porque eles também iam com a experiência deles, do que eles gostariam que alguém fizesse na adolescência. Então, não parta da sua referência. Olha a referência hoje. Então,
para compreender esse adolescente, que é o nosso primeiro ponto, reconheça o que os adolescentes de hoje estão vivendo. Reconhecer o mundo deles não é fácil, mas é o primeiro passo. Então, vá para a internet, busque o que é esse mundo, veja o mundo que o seu filho está, olhe o que ele está vivendo, vá conhecer a escola onde ele está, vá saber sobre os amigos, vá pesquisar sobre o que ele vive. E eu não estou falando que você tenha que estar com ele, porque não podemos invadir o espaço deles. Mas precisamos conhecer o que ele está vivendo, isso sim, para a gente poder saber como a gente se aproximar. Eu não tenho como me aproximar de nenhuma fase se eu não conheço o que a pessoa está vivendo. Então, essa é a minha primeira parte aqui do meu primeiro ponto, para você compreender sobre a adolescência. Daí, falando sobre isso, me lembrou de um vídeo sobre dicas para estarmos com adolescentes. Eu vou deixar a descrição aqui no link do vídeo para vocês poderem acessar e pode ajudar vocês também a lidarem com essa fase, tá? E se você estiver curtindo, curte aqui o vídeo, compartilha com pessoas que também têm a dificuldade de se aproximar do adolescente e se inscreva no nosso canal. Daí vamos entrar para o segundo ponto, dicas de como se aproximar do adolescente. Bom, a primeira dica eu já falei no primeiro ponto, né? Compreenda o que ele vive. Se você compreender o que ele vive, daí sim eu posso pensar em recursos para me aproximar dele. Porque se eu sei o que ele gosta, eu não posso partir do princípio do que ele gostava antes. Ele está mudando, lembram? Então ele vai começar a gostar de coisas diferentes. Então, o que ele está gostando a partir de agora? Reconheça o momento que ele precisa de espaço. Então, crie recursos para reconhecer ele. Por exemplo, tem adolescentes que estão cansados quando chegam da escola. E aí é o momento que os pais querem conversar. E aí a sensação que os pais têm é, puxa, meu filho não quis falar comigo, ele não gosta de mim. Não, talvez não seja o momento que ele gostaria de falar. Ele está cansado, adolescentes se cansam, a gente tem dores no corpo, então talvez não seja o melhor momento. Então preste atenção nele. Os adolescentes, eles têm uma coisa que eles gostam de refletir sobre o que eles estão vivendo. Então se você começar a observar o que ele vive, o dia a dia, ele vai dar pontos para você ver qual é o momento que ele está mais ligado nisso. Qual é o momento que ele tem mais energia para falar? Fique atento a isso, pode te ajudar a se aproximar nesse momento. Outra coisa é que, aproximando dele, você consegue reconhecer as coisas que ele gosta. Uma das coisas que os pais vivem muito, né, e que transformam bastante é reconhecer um momento que o adolescente pede reflexão. Todos os adolescentes que eu estou ao redor tem sempre um momento que eles gostam de refletir. E às vezes eles têm a sensação de que eles não têm nenhum adulto por perto para ajudar eles. Então, se você for uma pessoa que estiver de olho, estiver atenta, estiver próximo, conhecer o mundo deles, eles vão chamar e pedir ajuda. E às vezes pode não ser, por exemplo, se você é mãe ou pai, está aqui assistindo, pode não ser o seu filho, mas às vezes o amigo do seu filho, porque você está no mundo dele. Então, aí se o amigo do seu filho pedir ajuda, opa, eles estão te dando permissão de estar no mundo deles. Eles vão anunciar o momento que eles precisam, mas daí você está do lado. Se você não estiver do lado, não é para você que eles vão pedir. Vai ser para quem for as pessoas que eles sentirem que estão do lado, que vão compreender eles sem julgamento. Os adolescentes, eles vivem algo que eu particularmente acho muito bonito. Eles nunca vão para a relação com um julgamento. Eles vão para a relação para viver, quero conhecer. E se eu adulto for para essa conversa com julgamento e já dizer para ele que o que ele está me falando é errado, ele não vai falar. Basta a gente pensar na gente, né? Se a gente vai contar alguma coisa para alguém e de cara a pessoa dizer que está errado, a gente automaticamente não vai querer conversar com essa pessoa. O adolescente também é assim. Então, dê espaço para ele se apresentar. Isso vai fazer com que você consiga entender. E daí, não tenha medo do que vem. Porque se ele está contando para você, ele confia em você. E isso quer dizer muita coisa. Então, se abra para a relação. Porque se ele contar, daí a gente pode pensar juntos o que a gente pode fazer. Pode acionar redes, pode entrar em contato com um psicólogo, entrar em contato com profissionais do que ele está pedindo, mas aí a gente consegue ajudá-los. Se eles não contarem,
a gente não vai conseguir ajudar. E o medo vai fazer com que eles não contem, porque isso não está na fala, isso está no sentimento. Então, olhe para esse mundo, olhem para esse mundo. É a maior mensagem que eu tenho para dar para vocês. Bom, eu fico por aqui, espero que tenha feito sentido essas dicas. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com as pessoas que queiram saber disso. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.